Vamos falar um pouco sobre campo magnético. Em nosso experimento, utilizaremos uma bobina em que iremos passar uma corrente elétrica que irá gerar um campo magnético linear fluindo entre o centro de sua secção transversal circular. Quando uma peça ferromagnética é colocada no interior de uma bobina indutiva, que está alimentada por uma corrente alternada, esta superfície eletromagnética tem nela induzida correntes de Foucault, que aquecem a peça. Pelo esquema elétrico apresentado, entramos no circuito com uma tensão de 12 volts e uma corrente de 6 amperes contínua na entrada do circuito. Após a corrente passar por diodos e transistores, a corrente é chaveada. Com isso, ao passar pela bobina, geramos um campo eletromagnético alternado, o qual induz correntes de Foucault no material. Este é o circuito materializado. Aqui podemos ver os dois toroides, os transistores, a associação de diodos e os resistores, mais o banco de capacitores. As ligações são diretas, pois estaremos lidando com correntes de aproximadamente 6 amperes. Por questões de segurança, foi projetado um invólucro, de maneira que fosse possível acomodar todo o circuito elétrico no seu interior. Devido ao superaquecimento do sistema, existem aberturas em todas as faces da caixa para a passagem de corrente de ar, além de uma ventoinha para obter maior rendimento. Os materiais escolhidos para a construção do invólucro foram a madeira e o acrílico, que são materiais não condutores, isolando assim toda a parte elétrica. Podemos ver desde a conceituação do produto até a manufatura do protótipo final, que nos mantivemos fiéis ao design original. Alimentando nosso circuito, está uma fonte em paralelo entregando 6 amperes a 12 volts. Do lado esquerdo, podemos ver nosso invólucro, o qual contém o circuito que chaveará a corrente para a bobina em aproximadamente 70 kHz. Primeiramente, medimos a temperatura da haste da chave de fenda, a qual se encontra a temperatura ambiente. Em seguida, ligamos a fonte e nos preparamos para cronometrar o experimento. A chave de fenda ficará 20 segundos dentro da bobina. Passados 20 segundos, medimos novamente a temperatura da haste da chave de fenda. Pode-se observar que a temperatura da ponta da haste da chave de fenda é maior do que a do seu corpo, pois sua secção transversal é menor. Repetimos o processo, porém agora com clipes de metal. Este possui propriedades ferromagnéticas menores do que a haste da chave de fenda, porém uma secção transversal muito menor, alcançando assim temperaturas 50% maiores do que a anterior. Utilizamos desta vez um fio de cobre. Ele fica inserido 20 segundos, como os outros corpos, porém ele mantém temperatura ambiente, pois não possui propriedades ferromagnéticas. Diante dos resultados obtidos, podemos concluir alguns pontos. Primeiramente, há 2 princípios que podem ser vistos e analisados no projeto. O primeiro deles é a lei de Faraday de indução eletromagnética, e o segundo é o efeito Joule. No que se refere à lei de Faraday, pode-se entender como sendo o principal fenômeno para a indução de uma corrente elétrica, no qual, ao criar uma variação no fluxo de um campo eletromagnético, gera uma corrente no material condutor. O efeito Joule, por sua vez, é o responsável pelo aquecimento do material. Ao dizer que a temperatura de um material subiu, estamos querendo dizer que as partículas de um material são excitadas por um fator externo e geram um efeito de aquecimento. Segundamente, nota-se que o método de indução é muito interessante para diversas aplicações em diversos campos da ciência, visto que é extremamente rápido e eficiente energeticamente, consistente e muito segura no geral se comparado a outros métodos de aquecimento de materiais. Para finalizar, diversas aplicações da indústria podem ser vistas
entre elas ter a selagem, o endurecimento e o amolecimento de materiais metálicos ou outros materiais condutores.